Glória a Deus pelo vídeo, glória a Deus pelo louvor, glória a Deus pelos irmãos que servem, glória a Deus pelos visitantes, glória a Deus por estarmos aqui na presença do Senhor. Série Sinais, Prodígios e Maravilhas é a primeira mensagem de 7 mensagens que nós ministraremos nos 7 domingos. Atendido no dia da aflição. Todo mundo tem aflição. Então assim, nós precisamos, para ser atendido, precisa-se orar. Sem orar, você não vai ser atendido. Porque Deus não é empregado nosso para ficar observando o que a gente quer. Apesar dele saber tudo, ver tudo, estar ciente de tudo, ele espera que você fale com ele, com amor, com temor, com respeito, com reverência, e ele vai te ouvir. Ele pode até te responder não, mas o não dele é como se fosse um sim cheio de amor, porque ele cuida de nós. João 4, eu já vi que os irmãos já folharam aí, está todo mundo esperto, né? João 4, é o 4º evangelho, e vamos lá. Mais uma vez, Jesus visitou Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho, estava gravemente enfermo em Cafarnaum. Ao saber que Jesus tinha chegado da Judeia à Galileia, esse oficial, foi ao seu encontro e suplicou que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial insistiu: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Quando ainda estava a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Ao saber a hora exata em que a febre o deixou, 1h do dia anterior, percebeu que foi exatamente quando Jesus lhe disse: o seu filho continuará vivo. E assim creram, ele e todos da sua casa. Pai, nós continuamos na tua presença, te glorificamos porque o Senhor é um Deus de sinais, prodígios e maravilha. Nós sabemos e temos dificuldade de, no dia da aflição, exercer a fé, confiar, entregar, seguir a vida com súplica, com oração, com intercessões. Mas aí a gente tem dificuldade, Deus, nesse dia difícil, nesses dias difíceis, nos dias maus, que são todos. E a gente às vezes dá uma vacilada na fé. Mas ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a entender que o Senhor está de olho em cada um de nós, e não está de olho como um juiz que quer condenar, mas está de olho como um pai maravilhoso, que quer atender o clamor, a súplica do seu filho, mesmo diante das fragilidades, da falta de fé, da incredulidade, do desânimo. Que cada um de nós, Senhor, nestes dias, possamos nos aplicar em oração, em jejum, em ouvir a tua voz, obedecer a tua voz, para que os sinais, prodígios e maravilhas aconteçam com mais constância nas nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala poderosamente a cada coração, e se for preciso, desenha, Senhor, para que a gente não venha querer dar um 7-1 no Senhor, dizer que a gente não sabia. Deus, em nome de Jesus, nós confiamos no teu poder, e o teu Santo Espírito tem plena liberdade para agir nesse lugar e nas nossas mentes e nos nossos corações. Amém. Ninguém está isento do dia da aflição. Ninguém. É incrível, né?
A irmã Marina ainda está convalescendo, que fala, né? Daqui a pouco ela vai estar aqui, mas ela já está melhor. A Laurinha teve ruim, mas já está aqui. A irmã Mara, a gente ouviu falar que a irmã Mara pegou a tal gripe, essa gripe que está derrubando todo mundo. Eu achava que ela nem viria hoje aqui, mas glória a Deus, ela está aqui. E tem muitos outros que poderiam estar aqui e não estão aqui. Tem gente que foi até castigado, e o castigo era não vir na igreja. Tem pai que é louco, né? Tem pai que é louco. Pode dar o castigo do celular, dar qualquer outro tipo de castigo, menos de proibir de vir na igreja, aonde a gente recebe, é liberto, é transformado. É incrível o que acontece nesse mundo terrível que nós vivemos. Então todo mundo tem as suas aflições, todos nós em algum momento enfrentaremos lutas, perdas, enfermidades, dilemas, dores, crises, o nome que você quiser dar para o seu problema. Todos nós vamos passar por isso. Cabe a nós agir como esse oficial romano aqui, agir com fé e acreditar no Senhor piamente, que Ele é poderoso para tudo, o possível, o impossível, dentro do impossível e inacreditável, do jeito que você também desejar colocar o seu impossível aí. Deus é poderoso para fazer tudo o que você quer, e não é um pouco mais, é muito mais do que o que você quer. Talvez você tenha chegado aqui com uma necessidade urgente, clamando no seu íntimo: Senhor, atende-me neste dia da minha aflição. O Senhor já foi claro, Ele quer te atender, mas você tem que não só ouvir falar. O centurião, o oficial do rei, ele ouviu falar que Jesus estava vindo de uma região e ia estar na região dele. O que ele fez? Pediu para um servo ir lá? Fez uma oração à distância? Não, ele foi lá. E como um oficial, e provavelmente um oficial romano, nunca se humilharia na frente de um judeuzinho, que era o que os judeus eram para os romanos: escravos, servos. Mas esse homem, ele engoliu as vaidades dele, o ego dele, a arrogância dele, o poder e a autoridade dele, e foi lá e se humilhou diante de alguém que ele ouviu falar que era um profeta, era um curador, era alguém que vinha com a religião nova, com a filosofia nova. Ele foi lá, ele tinha um filho que estava prestes a morrer, e ele viu que não adiantava os deuses romanos, não adiantava o imperador que era um deus, ele precisava de algo diferente, algo mais forte do que tudo isso. Mas ele ouviu falar desse homem chamado Jesus, o nosso maravilhoso Jesus, e ele engoliu ele mesmo, ele diminuiu para que Jesus fosse exaltado. E o milagre aconteceu, né? Talvez então você esteja numa situação dessa, você não pode parar de orar. Não pode parar de orar. A gente está vivendo um tempo, a gente já ouviu adolescentes falar que estão desanimados, jovens falar que estão desanimados, líderes falam que estão desanimados, pastores estão desanimados, e pastores chegam até o suicídio, alguns deles, outros deixam a igreja. Nós não podemos. Nós precisamos permanecer até o fim, até o fim. A sua necessidade, é urgente. Então como que você está buscando o Senhor? Com jejum e oração? Com jejum, oração, lamento? Crucificando o seu eu? Crucificando o seu achismo, ou a sua, ou a minha, o nosso achismo de teologia? Nós precisamos crucificar tudo isso. Ele precisa crescer e a gente precisa diminuir. Então a boa notícia é que o nosso Jesus, que atendeu este pai, Ele está aqui. Ele sempre esteve aqui. E Ele está aqui porque você está aqui. Porque se nós não estivéssemos aqui, isso só é um galpão, um salão. Isso aqui serve, dá para fazer um bailão, um funk,
Dá para fazer qualquer raio de coisa que não seja para adorar a Deus, sem a nossa presença aqui. Mas com a nossa presença, isso aqui se torna a casa de Deus, a casa de oração, a casa de milagres, prodígios e maravilhas. É possível acontecer isso aqui porque Ele está aqui. Ele quer ouvir o seu clamor. Ele não quer ouvir a sua murmuração. Nós temos dificuldade em clamar, mas temos uma facilidade em murmurar, e o Senhor está trabalhando isso na minha vida. Eu sou um murmurador porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa que todo mundo, se eu vou falar e os irmãos vão rir. Eu sou uma pessoa que fala muito. Olha lá, só o Salomão que me ajudou, só o Salomão, todo mundo ficou quietinho, né? Acharam que era pegadinha minha, não é não, mas eu sofro com o meu eu sofro com o meu jeito, eu sofro porque às vezes eu falo demais, eu magoo pessoas sem saber. Se essas pessoas não vinham até mim, falou, estou magoado com você, estou magoado com você. Jesus é Senhor, eu sou você, tá? Jesus é Senhor, eu sou você. Então assim, se não vir, não tem como, irmãos. Para que perder tempo? Deus me revela quem está magoado comigo. Isso é coisa nossa, é a gente que precisa resolver. Então dentro dos milagres, maravilhas e prodígios, a gente não pode guardar mágoa, sentimentos maus, deixar postergar o pastor falou uma palavra que eu não gostei. Pastor, não espere, irmãos, que eu seja Jesus Cristo. Não sou, eu sou cristão, um pequeno Cristo, num corpo humano, cheio de falhas, mas que eu tenho um objetivo: sejam santos, que eu seja santo, como meu Deus é santo. Essa é a ordem dele para mim. E não só para mim, é para cada cristão, para cada um de nós. Então, para ver sinais, prodígios e maravilhas, nós precisamos estar numa conexão fora do natural, extraordinária, espiritual, extravagante, apaixonada por Deus, né? Então, a boa notícia: Jesus está te ouvindo, Jesus quer te ouvir. Olha, sinceramente, eu acho que você pecou, ele fica chateado, ele fica triste, dentro da nossa linguagem, porque no céu não tem isso, mas ele quer que você venha até ele quer que você clame, ele quer que você busque. Como eu disse, ele não é nosso empregado, ele é o nosso Senhor, nós que somos os empregados, os escravos, os servos. Então, em nome de Jesus, Ele está aqui, é motivo de grande alegria, mas se você não se abrir para Ele, esquece, irmão, esquece. Se a gente não clamar, as pedras clamarão, Deus vai levantar outra, a fila anda. Então, eu não quero perder o meu lugar na fila de jeito nenhum. Então vamos seguir em frente em nome de Jesus, porque aquele que faz prodígios, milagres e maravilhas e te atende no dia da aflição, Ele está aqui. É pessoal, você precisa falar com Ele. Gritar, não precisa falar. Ele entende tudo que você está falando aqui nesse exato momento. Ele entende, Ele sabe. Mas vamos lá. Mas o que é necessário para ser atendido por Jesus no dia da aflição? Desenvolvam uma fé perseverante em Jesus. Como diria um pastor aí, uma notinha de rodapé. Se você não é apaixonado pela célula, pelos cultos, pelo CTVIP, você não é perseverante na fé. João 4, 47, 49, dentro dos textos dentro do que você já abriu aí. Vamos ler o 47 a 49. Quando ele ouviu falar, o oficial, que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou, suplicou, ouviu, que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se você não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra.
Cara, o Senhor deu uma chamada no cara. Falei assim, pô, vocês só crê, vocês são demais, né? A fé de vocês é pequena. A necessidade minha fez com que, mesmo essa chamada forte que Jesus me deu, que deu aqui para o oficial, falou, Jesus, ó, eu tenho pouca fé mesmo, na verdade eu sou romano, eu nem fé eu tenho, ou eu tenho agora porque o Senhor me emprestou, porque alguém falou, e o Senhor é a única saída, porque o meu filho está morrendo e não tem reza, não tem nada que eu consiga fazer, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, mas o meu filho está morrendo, e eu não quero que ele morra, eu amo meu filho. E Jesus dá uma chamada, e ele fala, Senhor, não importa, por favor, vem curar o meu filho. Ele não parou no mimimi, da chamada de atenção que Jesus deu da falta de fé. Ele seguiu o barco. Irmãos, nós vamos ser... Deus, ele castiga, eu vou usar esse termo que é mais antigo, é bom, eu gosto desse termo, ele castiga os que amam. É para nos provar, para sermos aprovados, para que os sinais, maravilhas e prodígios, e no dia da aflição nós sejamos atendidos. Então nós precisamos perseverar. Você não persevera na célula, você não persevera nos cultos, às vezes nem nas festas. Domingo que vem é ceia, é o nosso café com Cristo. Tem gente que nem vem, é um café com Cristo, é um café que tem pão físico, tem um monte de coisa, que os irmãos aqui, glória a Deus, são todos generosos, tem um monte de coisa física para alimentar o nosso físico, e tem gente que não vem. Isso não é perseverar na fé, porque é um tempo de comunhão, nós comemos e bebemos, nós rimos, nós brincamos, nós oramos. Isso é família, isso é o povo de Deus, isso é um sinal de quem persevera. Eu prefiro ficar dormindo. Gente, isso é falta de fé. E os dias são maus, nós estamos vivendo dias muito, muito difíceis. Então, desenvolver a fé, o oficial ele ouviu, ele procurou, e ele não fez que nem Nicodemos, ele não foi à noite não diz que ele foi à noite não. Ele foi provavelmente no meio da multidão, e a multidão viu os acontecimentos ali, e ele suplicou, mesmo levando uma chinelada, falou, Senhor, o Senhor está certo, o Senhor está certíssimo, eu tenho pouca fé, eu sou vacilão, eu sou falho, eu cedo à tentação, de vez em quando a minha cabeça está no mundo da lua, mas me socorre, o meu filho é a minha aflição hoje, então me socorre, Senhor. Mesmo sendo um homem de posição, o oficial do rei, ele se humilhou e insistiu. Quem persevera na fé, insiste. Aquele ditado, irmãos, é um ditado legal, senador não andou e vai morrer na praia, ou vai viver religiosamente dentro desse lugar, sendo que aqui nós ensinamos que religiosamente você não vai para o céu. Você precisa ser apaixonado por Jesus, você precisa correr atrás dele, você precisa orar, você precisa suplicar, você precisa ouvir mais sobre ele e orar sem cessar para que você seja abençoado. Então não desista diante de seja qual for a resposta no momento de Jesus. Persista, insista, a gente sempre usa isso. Às vezes você não vai ouvir nada, você não vai sentir nada, continue clamando, continue orando, é de graça, você não precisa pagar para insistir, para perseverar, não precisa. A aflição o levou à fé, e a fé o moveu à perseverança e ao milagre. Ele alcançou o milagre, porque a gente já leu, a gente já sabe, já conhecia a história, mas houve a necessidade dele, na aflição, ele se levantou, ele se moveu, ele perseverou, ele insistiu, ele se humilhou, e a palavra de comando do Senhor se manifestou e o milagre aconteceu. Deus muitas vezes usa nossas aflições para despertar em nós uma fé autêntica, uma fé que insiste, que clama, que não recua diante da aparente demora ou do silêncio de Deus, porque a gente acha que Deus demora,
que quando Deus não fala nada, Ele não está ouvindo, e quando não chega na hora que a gente quer, parece que Ele está atrasado. Isso é mente humana, é a mente natural nossa, é assim, mas nós precisamos perseverar na fé. E fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Todo mundo aqui tem fé que amanhã vai levantar, para procurar emprego, para trabalhar, para ver o noivo, o namorado, para acordar com a esposa, com o esposo, ir para o trabalho, ir para a escola. Todo mundo tem fé para isso aqui. Hoje a gente não viu, mas ninguém aqui está com fé de que vai amanhecer morto amanhã, né? Ninguém está com essa fé aqui, isso não existe. Então, em nome de Jesus, persevere na fé em Jesus, porque Ele está ansioso para fazer maravilhas, milagres, prodígios na minha e na sua vida emocional, sentimental, financeira, em todas as áreas, na saúde. Ele está disposto a trabalhar em favor. Mateus 24:13, que já lemos esses dias aqui, mas é rapidinho essa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Gente, não dá para morrer na praia, não dá para parar no meio do caminho. Nós não somos dos que retrocedem. Se a gente tem uma fé genuína, nós não podemos retroceder jamais, nós precisamos perseverar. Você pode perseverar andando, correndo, voando, de joelho, se arrastando, numa cama enfermo, de qualquer jeito. Nada pode te impedir, só você mesmo que pode te impedir. Ninguém pode te impedir, o Satanás não pode te impedir. É você que, não, se o Senhor não me dá, então, o Senhor precisa de mim para fazer a obra, senão o céu vai ficar vazio. Se o Senhor não me usar, se o Senhor não me ouvir, se o Senhor não me responder, o céu vai ficar vazio. O inferno vai lotar. Quem tem moral para falar uma asnice dessa para Deus? Mas quando você não persevera, você está falando isso para Deus, e o diabo está, ele está vibrando de alegria. Essa perseverança, a nossa perseverança na fé, ela não é passiva, ela é ativa, é em movimento. Você não pode perseverar sentado achando que está salvo e satisfeito. Você tem que perseverar em movimento, em oração, vindo para a célula, vindo para o CTVIP, vindo para as celebrações, vindo para tudo que ainda podemos fazer nesse mundo, nesse Brasilzão. Então, a sua fé não seja passiva, seja ativa, seja determinada, confiante. E é a fé que diz, mesmo sem sinais, eu creio. Veja o caso dos nossos irmãos aí que tiveram problema. A Lia sofreu, o Beto também, é óbvio, sofreu, de ver a filha naquela situação. Tinha dia que, na voz, ou até na escrita no WhatsApp, nossa, que desespero. Mas por quê? Porque nós somos assim, no dia da aflição a gente escorrega na fé. Mas cada um tem o seu momento de aflição e tem o seu escorregar, mas precisa perseverar, não tem jeito. A irmã Marina, a gente foi lá orar por ela, meu Deus, eu nunca vi a irmã eu nunca tive a intimidade de ver a irmã Marina na cama. Aí chega lá, a irmã Marina, coitada, um bagacinho, e ela não tem a idade da Laurinha, ela é um pouquinho mais velha só do que a Laurinha, e a gente sabe que é uma irmã proativa, e tal, e lá, falou com a gente pelo WhatsApp, meu Deus, que voz cansada, por causa desses problemas, essas aflições que nós passamos. Mas esmureceu na fé? Parou? Não, ela no bagaço, quase não conseguindo respirar, pregando para mim no WhatsApp. Ali, meu pastor, eu estou orando e tal. Eu falei, mano, você está quase morrendo, irmão. Não, pastor, porque não sei o que, eu sei que isso vai passar, eu tenho que passar por isso, o meu filho e o meu marido têm que perceber, eles vão cozinhar, eles vão lavar, eles vão passar, vão colocar roupa no varal.
oportunidade de aprender alguma coisa, e aprenderam, né? Ela até me testificou de que teve gente que até botou roupa no varal. Você vê, uma aflição se transformou em um momento de aprendizagem, uma oportunidade de aprender. Então, persevere na fé em nome de Jesus, mesmo sem sinais, creia. 2, para ser atendido no dia da aflição, reconheça a autoridade e o poder de Jesus. Não tem outro, nem o profeta tem autoridade, o nosso profeta Mirim tem autoridade. É uma piada, né? Vocês acham que eu não ia falar sobre isso? Orem por ele, viu, irmãos? Ore, porque ele se meteu numa presepada gigantesca, ele mexeu com o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia e ele não tenha blasfemado contra o Espírito Santo, porque o que ele fez foi uma chacota com a nossa fé, com o nosso ser cheio do Espírito Santo, ao ponto de falar em línguas. Então, ore por ele, porque a autoridade está de olho em todo mundo, e ele é a autoridade suprema, não tem conversa, não tem para quem recorrer, ele é a nossa autoridade. Então reconheça a autoridade de Jesus no dia da sua aflição, e ore pelo menino lá. Ele precisa de oração, ele é só um menino imaturo, que foi guiado por alguém que de repente é adulto, que se julga alguém grande ou importante que está atrás dele, que foi um instrumento do Satanás para fazer isso na vida dele e no meio cristão. Então ore por ele, peça para a nossa autoridade Jesus ter misericórdia, e esse menino se converter, e ele deixar que Cristo cresça, e ele diminua. Disse-lhe Jesus, João 4, 48, 40, disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. A gente vive isso aqui. Você sabe por que esses falsos profetas, esses charlatões da fé, esses falsos pastores, eles têm auditório? Porque o povo gosta de ver sinais, o povo gosta de ouvir profecia, o povo em pecado, adulterando, bebendo, fumando, se prostituindo, não dando a mínima para o reino de Deus. Chega numa igreja onde está cheio de profeta do caos, profeta maligno, falso profeta, e pega um fulano que está mais sujo que pau de galinheiro, fala, eu vi uma pena assinando um contrato, eu vi você com uma chave, eu vi você andando de Mercedes, e a gente ama isso. Eu gosto de ver cura, a maior cura, o maior sinal, o maior milagre, o maior prodígio, a maior maravilha, é uma pessoa sendo salva. E aqui a gente tem um monte de exemplo de pessoas que receberam essa cura, esse milagre, essa maravilha de poder deitar e levantar, dizendo, eu sou do Senhor, o Senhor é o meu Deus, é o meu sustento, é o meu socorro, é a minha alegria. Isso é milagre de verdade. O resto, irmãos, é acessório. Milagre de cura, eu sei, quem passa pela doença sofre, mas lá não haverá nem choro, nem ranger de dentes, nem doença, nem ciúmes, nem inveja, nem mal olhado, nem olho gordo, não vai ter maldade, nem lachon hará. Ai, que delícia! Nós não vamos precisar fofocar no céu. Que delícia! Não vejo a hora de chegar lá. Amém, né? Daqui um dia 100% dos vivos morrerão. Então, irmão, não pensa que você vai ficar para semente, né? E nem vai virar purpurina em nome de Jesus. Não pode. Então, reconheça a autoridade do poder de Jesus no dia da sua aflição. Só você sabe a aflição que você passa. Só você sabe a dor que você sente. Eu posso falar que é mimimi, eu posso falar que é frescura, mas só você sabe a sua dor. Porque quando eu tenho a minha, não é mimimi. Pode ser mimimi para você, mas para mim não é. Então aqui não existe aflição que seja mimimi, a não ser aquela de comprar a vaidade, né? Eu tenho que fazer o cabelo, aí eu tenho que comprar um celular novo, aí eu tenho que... isso aí é mimimi, né? Eu estou sofrendo, porque eu só ando de Mercedes com motorista, e um monte de gente às vezes fedida logo cedo, né? Aí a gente fica meio triste, né? Mas faz parte do processo.
A gente precisa acreditar que o Senhor está no controle de tudo, sempre. E se você não ouvir a voz de Deus, insista, persista, não desista, em nome de Jesus. Ele está te testando, Ele está te provando. Às vezes você precisa de um chacoalhão mais forte para depois receber o seu milagre, porque senão a gente fica meio fresquinho, né? Quando a gente recebe assim, sem dar valor naquilo que a gente recebeu, a gente vê com alguns filhos, né? Nem todos, mas a gente tem filho que recebe e cedeu hoje e amanhã já estragou. Ele não sabe quanto que você suou para comprar. Então, em nome de Jesus, o Senhor, Ele quer nos provar, para nos aprovar, para que os sinais, milagres, maravilhas e prodígios aconteçam na nossa vida. Esse homem, o oficial, ele reconheceu que Jesus era a única esperança, e nós estamos reunidos aqui diante da única esperança, que é Jesus, e Ele a favor do filho, e você a favor da sua necessidade e da sua aflição. Ele se rendeu à autoridade de Jesus. Ele era autoridade, o romano, o oficial, ele sabia o que era autoridade, mas ele se rendeu a uma autoridade maior. É a mesma coisa eu e você em todos os lugares. Tem lugares que nós somos autoridade, nós somos o líder, o chefe, alguma coisa assim. E nós precisamos entender que quem nos guia é maior do que qualquer autoridade desse mundo. Então nós precisamos nos sujeitarmos, reconhecer a autoridade de Jesus, como Ele fez. O filho estava mal e ele precisava de um socorro, e o nosso socorro é único, tá, irmãos? Não tem mandinga, não tem intercessor que não seja Jesus. É Jesus, Jesus, Jesus. Seja qual for a situação, é só Jesus, a nossa maravilhosa autoridade. Ele se rendeu à autoridade de Jesus. Saber que só Jesus tem poder para curar, salvar e transformar. Você e eu já sabem disso. Por que a gente não exerce isso no dia da nossa aflição? Porque a gente é humano. A gente é humano e a gente é vacilão. Só que dá para melhorar a nossa fé a cada dia. Dá para a gente melhorar a cada dia. Então, no dia da sua aflição, não busque orientação da internet, ou do curandeiro da raiz, não sei do que. Não, é Jesus. A gente tem o Evandro ali, que é o homem da nossa, o homem da raiz, né? E tem a mão boa do Beto, porque o Beto tem uma mão boa para jardim, para plantação. Tem o pessoal aí que sabe dar umas dicas aí, né? A mãe do Domênico é especialista em ervas, né? O pai dele é especialista em falar que eu tenho que fazer exercício. Você tem que fazer tal exercício, tem que fazer isso, porque senão vai doer aqui, vai doer ali, vai doer lá. Tem as pessoas que são especialistas, que a gente pode buscar, mas sempre orando, buscando a presença de Deus, do poder de Deus, que Ele vai usar pessoas para nos abençoar. Nem sempre vai vir um milagre direto de lá, vai vir de cá também. Nós somos testemunhas, nós somos embaixadores, nós somos pequenos cristos, nós somos a voz que clama no deserto. Nós somos esse povo e Deus quer nos usar, mas nós precisamos reconhecer a autoridade dEle. A autoridade de Jesus não se limita à distância, a tempo e nem diagnóstico. Se você recebe um diagnóstico do médico, errou, não tem mais jeito, você tem 6 meses, olha para o médico, dá glória a Deus e dá um sorriso. Ele vai te perguntar, você abriu a porta para o evangelho. Pô, eu disse que você vai morrer daqui 6 meses, você está rindo? Eu falei, não, foi o Senhor que disse. Agora o meu Senhor, Ele não disse ainda isso, foi o Senhor com S minúsculo que disse. Então não tem diagnóstico humano que possa te parar. Não pode no dia da tua aflição. Você recebeu, eu nem tenho noção do que é receber um diagnóstico de câncer. Você vai morrer daqui 3 meses. O que, doutor? O senhor é crente? Não. Eu falei, então desculpa, doutor, o diagnóstico do senhor é assim, ele é secundário, tá? Se o senhor falasse que era crente, eu ia falar, o meu Senhor e o seu Senhor falou para você falar para mim que eu vou morrer daqui 3 meses, aí eu acredito. Agora, foi só o senhorzinho que falou. Só me desculpa, doutor, mas o senhor já deve ter ouvido falar do doutor lá em cima, né? O doutor Jesus, o Emanuel, né? Sou crente, doutor. Sou doido. Eu não vou morrer daqui 3 meses. Porque Jesus não falou isso para mim.
E minha mulher vai confirmar lá, em nome de Jesus, né? No, bem, fica quieto, ele falou para mim já que você vai morrer daqui a tempo. Aí é outra coisa, daí eu fico quieto. Mas a nossa autoridade, ela é soberana. Seja qual for a situação, você precisa se entregar para Ele, não tem jeito. Você reconhece a autoridade de Jesus? Ou ainda tem a ideia de resolver os seus problemas com seus certificados, as várias línguas que você fala, ou a sua conta bancária que já deve estar chegando aos bilhões? Mesmo com bilhões, com um monte de língua, com um monte de certificado, especialista em qualquer coisa, se Jesus não for na sua vida, o seu lugar é o mesmo lugar de um analfabeto, de um desempregado, de um catador de reciclado. Todos nós vamos parar no mesmo lugar, de frente com a morte. Não tem jeito. E aí, quem é de Cristo, quem reconhece a autoridade sobe, quem não reconhece, um abraço. Não tem conversa depois de morto. Então, a autoridade de Jesus, reconheça a autoridade de Jesus. Mateus 28, 18. Então, Mateus 28, 18. Então Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada aonde? Nos céus e na terra. Autoridade máxima. Não tem intercessor, não tem ninguém. Jesus é autoridade máxima em todos os lugares e em tudo. Mateus 28, 18. Nós precisamos crer nessa autoridade para a gente ser feliz. Mesmo no dia da aflição, dá para você ter paz. É difícil? Foi falado hoje no CT VIP. Não é fácil ser crente, não. Quem fala que é fácil ser crente, não é crente, é religioso. É difícil jejuar, é difícil se consagrar, é difícil dizer não para as tentações. É difícil, é tudo muito difícil, mas tendo Jesus como autoridade, mesmo que você chore uma noite inteira, Ele vai trazer alegria para a sua vida pela manhã. Ele vai fazer isso. 3. Para ser atendido no dia da aflição, creia na palavra liberada por Jesus. João 4, 50, 53. Vamos ler de novo. Jesus, a gente repete algumas mensagens para que você guarde o texto. Quanto mais você guardar a palavra de Deus, mais arma você tem para as tentações, para as ciladas do diabo na sua vida. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram eles e todos da sua casa. Meus amados, a palavra de Jesus já foi liberada para mim e para você. Não tem como a gente inventar alguma coisa aqui no louvor, na celebração do culto. Não tem como pregar plantando bananeira aqui para ver se sai diferente nos seus ouvidos ou nos seus olhos. A palavra do Senhor é essa que está aí, ó. É essa que está aqui. A Bíblia não foi escrita ontem, nem hoje, nem anteontem. Já faz um tempão que ela foi escrita e ela permanece a mesma, poderosa, maravilhosa, viva, mais atual do que o jornal de amanhã. Ela é tudo o que nós precisamos para no dia da aflição a gente conseguir passar. Vai doer, vai passar doendo, mas você vai passar. O deserto não é o nosso lugar. A aflição não é permanente, é só um momento de provação para sermos aprovados. Sem provas, sem ver, sem garantias visuais, o oficial apenas creu. Pensa bem. Vamos, Senhor, vamos na minha casa, bota a mão no meu filho, derruba óleo sobre ele. O Senhor precisa estar lá. Fião, vai, o seu filho não morrerá. Irmão, vá. Você deslizou? Você teve um problema? Está perdoado, em nome de Jesus. Reconheça o seu erro, porque se Jesus só é Salvador, só é Senhor, só é o perdoador, se você reconhecer que você precisa de perdão. Se você não reconhecer nada de Jesus, você não é nada de Jesus e não vai receber nada dele.
Agora, se você reconhece que é pecador, que vacilou, que deu zica, que deu problema, Senhor, tem misericórdia, me perdoa mais uma vez pelo mesmo problema. Gente, ele não é limitado que nem a gente não, é 70 vezes 7, cada um, não são todos, e de preferência por dia, para ficar bem inacreditável a misericórdia de Deus sobre a minha e a sua vida. Não coloque sobre você um jugo que Deus não colocou, de se autocondenar. Você está vivo, você não blasfemou contra o Espírito Santo, você está orando, você está clamando, você está intercedendo, peça perdão e recomece em nome de Jesus. Não bota a cabeça no buraco não, o diabo quer isso para a sua vida. Levanta e anda em nome de Jesus, levanta, come, anda, pula, salta, dança, glorifica o Senhor, porque é isso que Ele quer de nós, porque Ele já liberou essa palavra para nós de poder. A verdadeira fé não exige ver para crer, ela se apoia na palavra e não nas circunstâncias. Não é diagnóstico, não é distância, não é, eu mereço. Não, nós merecemos a cruz, irmão, só para nós merecemos o inferno. Quem aqui é bonzinho? De vez em quando a gente é bonzinho, mas na maioria das vezes a gente é ruinzinho. É só pela misericórdia do Todo-Poderoso, da autoridade máxima que é Jesus. Então assim, Ele já liberou o perdão para você. Reconheça os seus erros, se esforce para não cair tão facilmente nas tentações. Todos seremos tentados, Jesus foi tentado. A fé se alimenta da promessa, e a promessa, a gente tem 8.000 e algumas promessas, a gente já falou em célula isso, né? Tem promessa que não acaba mais para você, tem promessa para todo tipo de coisa que você queira, para ser feliz. São promessas para quem? Para nós, os que cremos na autoridade de Jesus, é para nós isso. A fé verdadeira obedece, mesmo sem entender, é coisa de louco, é coisa de crente, é coisa de gente espiritual. Só os espirituais entendem o que é obedecer a algo que o outro não está vendo, uma voz que nem o outro ouviu, é só você que ouviu. Jesus mandou fazer tal coisa, é o que aconteceu aqui uma vez aí, a gente até compartilhou com algumas pessoas. Eu por ser o líder, às vezes a gente precisa tomar algumas decisões, e eu tinha uma decisão na minha mente. Tal situação, com a situação assim, eu não posso fazer isso. Aí um dia aqui, o Senhor falou, faz isso com fulano. Falei, Senhor, mas vai contra os meus princípios, vai contra aquilo que eu falei. Eu coloquei uma regrinha interna, para servir, em algum momento aqui. Ele falou, ô fião, você não entendeu. Lá ele deu um tapão na minha cabeça assim, fez assim, acorda aí, é o Todo-Poderoso que está falando. Vai lá e faz uma pergunta para o casalzinho, e de acordo com a resposta dele, você não pergunta se eles querem, você fala, a partir de tal data você está na escala para tal coisa. Foi contra o que eu achava que era certo, e deu certo, está aí, e Deus está operando, mas foi Ele que deu a direção, e nesse caso a gente obedece. As normas internas não são maiores, o que nós achamos em algumas situações que é bom, é um costume bom, tem hora que ele fala, não, quebra esse costume aí, fião. Você obedece, é só isso. Então, a fé verdadeira obedece mesmo sem entender. A fé crê na palavra, porque sabe quem falou a palavra. E quem fala a palavra que nós cremos piamente? Nós cremos até a morte. Se o meu patrão mandar eu falar alguma coisa que é contra isso aqui, eu fazer alguma coisa que é contra isso aqui, pode mandar embora o seu patrão. Isso aqui dá vida eterna. Nunca se viu um justo mendigar o pão. É a palavra do Todo-Poderoso que diz isso. Então você nunca vai mendigar o pão. Então não se venda, achando que vai dar certo. Não, tome cuidado em nome de Jesus. Creia na palavra liberada de Jesus, a palavra de poder. A palavra de Jesus é viva, que cura enfermidade, doenças, pandemias, restaura finanças, equilibra nossas emoções. Resumindo, nos transforma totalmente. A palavra de Jesus pode transformar você totalmente. A resposta desse pai, desse oficial, mostra que, ao crermos na palavra, somos surpreendidos com milagres, antes mesmo de chegar em casa.
Esse antes mesmo de chegar em casa, você pode levar no sentido literal ou não. Tem milagres instantâneos, a gente já cansou de ler isso na Bíblia. O Senhor quer fazer milagre na sua vida, mas você precisa entender que Ele é a autoridade máxima, que Ele já liberou palavra para você. Você precisa perseverar que o milagre vai acontecer na minha e na sua vida. E o milagre pode ser sim, o milagre pode ser não, o milagre pode, espera mais um pouquinho que você não está preparado. Isso também é milagre, porque o Todo-Poderoso não vai, puxa, esqueci de você, puxa, era para ter te liberado ontem e eu não esqueci de te liberar. Não existe isso com Deus. Ele vai liberar o seu milagre no momento exato, mas não se ache, pelo amor de Deus. Ore, clame, suplique, corra atrás dele. Senhor, eu estou aqui de novo. Senhor, eu estou aqui de novo, eu quero, eu preciso. E Ele vai realizar o milagre na sua vida. E vai além, a gente sabe disso. O maior milagre dessa história não foi a cura do filho. O milagre mais extraordinário foi a salvação de toda aquela família. O que adianta você ser curado e ir para o inferno? Ah, Senhor, me cura, daí Deus te cura e você vai para bagunça, para gandaia. Você trai o Senhor, você trai a igreja, você trai os pais traem os filhos, o cônjuge trai o cônjuge. O que adianta você ser curado para ir para o inferno? O maior milagre é a salvação, a maior maravilha é a salvação, a maior cura é a salvação. Nós precisamos, é o que diz lá no final, que a gente já leu, vamos ler o 4:47, a parte B. E creram ele e toda a sua casa. Gente, quem não quer saltar e pular, dizendo eu e minha casa servimos ao Senhor, de verdade, com fé original, com fé autêntica? Não é só frequentar uma igreja, isso é fácil. Você levanta um pé na frente do outro e dá certo, vai dar certo, mas não, o Senhor quer mais de cada um de nós. Esse homem chegou ao último estágio da fé, a fé salvadora, que não desiste mesmo que haja demora ou silêncio da parte de Deus. O silêncio de Deus provavelmente espera um pouquinho, calma, que eu estou no controle. Você alinha a sua vida, você faz o checklist, que na hora exata eu vou te dar a bênção, tá? Pode ficar sossegado que a minha agenda não falha. Deus não falha. Deus não falha, não tem como falar que Ele falha, que Ele esquece. Não, Ele faz tudo e faz tudo certinho. Então, qual é a sua aflição? Qual é a sua aflição? O Todo-Poderoso está disponível e já liberou uma palavra de milagre para a sua vida. Hoje Jesus o convida a desenvolver uma fé perseverante, que não desiste mesmo que haja demora ou silêncio da parte dele. Hoje Jesus o convida a agir com humildade, reconhecendo sua autoridade e seu poder. Hoje Jesus crer na sua palavra liberada. Hoje Jesus o convida a exercer a fé salvadora, e com o resultado você verá sinais, prodígios e maravilhas. Se você é salvo, o milagre vai acontecer. Se você não é salvo, você precisa de salvação, porque se você não tem o Salvador, não tem prodígios, maravilhas e sinais na sua vida. Nunca, seja qual for a situação, entenda, a sua aflição não anula a promessa de Deus. Clame, suplique, corra atrás dele, ore, faça que nem as crianças e os filhos fazem com a gente. Eles ganham por cansaço. Pai, me dá. Não. Daqui a pouco, pai, me dá. Não. Aí vai lá, senta no colo do pai, faz um carinho, eu te amo. Pai, me dá. Dou. A gente é assim. Se nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial, que é maravilhoso, soberano. Ele sempre vai dar coisas boas para aqueles que se rendem, se entregam à autoridade dele. No dia da aflição, Jesus continua sendo totalmente suficiente para realizar tudo para que você tenha vida plena. Deus quer realizar maravilhas na sua vida, e Ele vai. Você precisa insistir, persistir. Você precisa acreditar no poder de quem falou, que é Jesus, a autoridade máxima na minha e na sua vida.